Ouça agora a mensagem, o quarto homem, baseada no texto bíblico de Daniel, capítulo 3, versículos de 1 ao 28, pregada pelo conferencista Jerry Carvalho. Daniel capítulo 3, versos de 1 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se encheram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantasse adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costuma aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abed-nego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Título dessa mensagem: O Quarto Homem. Nabucodonosor reinou 48 anos em Babilônia. E essa estátua que é apresentada no texto tinha aproximadamente 30 metros e quase 3 metros de largura. Os personagens do texto é Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Os nomes originais desses 3 homens é Ananias, Misael, Azarias. Ananias significa o Senhor demonstra graça. Misael, quem é o que Deus é. Azarias, aquele a quem o Senhor ajuda. Eles eram filhos de Israel, eles eram da linhagem real e dos nobres. Não tinha nenhuma deficiência, tinha boa aparência, formosos no parecer. Instruídos em toda a sabedoria, eles tinham instrução, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e habilidade para viver no palácio do rei. Facilidade de aprender a língua babilônica. Eram homens 10 vezes mais sábios comparado aos de Babilônia. O rei não sabia que era fruto de relação com Deus. Tiago escreveu em sua carta no capítulo 1, versículo 5, dizendo assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. O livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Aspenaz, o chefe dos eunucos, era responsável pelo ensino e alimentação. Imediatamente mudou seus nomes para receberem influência religiosa e transformá-los em babilônios. Ananias para Sadraque, que significa a ordem de Acu, deus da lua. Misael para Mesaque, quem é o que Acu é? Azarias para Abed-nego, servo de Nego. Esses homens tinham tudo para negar suas origens. O inimigo sempre desejará roubar nossa identidade. Ser filho do rei é mais importante do que ser filho de outrem. Eles não eram apenas descendentes da realeza física, mas da espiritual. Por isso deveriam honrar. Nossas amizades com os incrédulos não devem ser motivos para tirar nossa fidelidade com o Senhor. Não devemos negociar nossas convicções, fé, obediência, fidelidade ao Senhor. Eles sabiam porque estavam em Babilônia e as consequências daqueles que foram infiéis. Deus não muda seu juízo. A fornalha perseguirá os fiéis. Não se venderam, poderiam morrer, mas não negariam o seu Deus. Quais são suas fornalhas? Crise conjugal, dívidas, solidão, enfermidade, desemprego, falta de compreensão, falta de amor de seus parentes. Quem é fiel paga o preço. A fornalha testa nossa confiança. O fiel é corajoso. Preste atenção no versículo 18 do texto, quando eles respondem ao rei, dizendo assim: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles sabiam que o livramento não era regra. Havia dois riscos na fornalha. Primeiro, acomodar-se com a fornalha. Segundo, achar que Deus quer nos ver sempre na fornalha. Preste atenção que finalizando o versículo 15, as palavras de Nabucodonosor, ele disse assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Perceba que Nabucodonosor achou que ele era superior a Deus. Muitas das vezes as pessoas desafiam o Deus dos crentes, o Deus criador dos céus e da terra. E quando Deus é desafiado, ele realmente se manifesta com poder e glória, porque ele não aceita desafio, porque ele é soberano e grande sobre a terra, para mostrar que ninguém é maior do que ele. Por isso, ele tirou os seus servos da fornalha ardente, porque ele foi desafiado. Por isso que isto não é regra. Os 3 homens poderiam ter ido para a fornalha e poderiam ter morrido lá, embora a morte para eles seria só a morte física, mas eles teriam um encontro real com Deus. Deus foi desafiado por Nabucodonosor, e esse desafio Deus comprou, e Deus mostrou para Nabucodonosor que não existe deuses, porque deuses são coisas criadas pelos homens, só existe um Deus, Deus Yahvé, o Deus de Israel, e ele se manifestou para mostrar que os seus servos ele protege, e mostrar para Nabucodonosor que ele não era nenhuma divindade, e seus deuses nada era, porque Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. Imagino também a pressão que aqueles homens estavam passando, diante de muitos povos ali, estavam se prostrando diante daquelas imagens, daquela estátua, e aqueles 3 foram desafiados a dobrarem os seus joelhos perante aquilo que não era Deus. E eles foram firmes em suas convicções e fé. Eles poderiam perder a vida,
mas tinham certeza, jamais negariam o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E quantas das vezes você tem negado a Jesus Cristo para o seu amigo, ali no serviço, ou na sociedade, ou com a vizinhança, tem negado Jesus Cristo porque não confia nele assim, com tanta convicção. Mas esses homens nos dão uma grande lição, uma lição de fidelidade ao Senhor. Mesmo que perdessem a vida, eles estavam prontos a servir o Deus Criador. O Senhor jamais abandona os seus servos. Isaías 43, verso 2, diz a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. É isto que eu quero dizer para você, que Deus jamais te abandona. Você que é servo do Senhor, você que é serva do Senhor, talvez você esteja passando por uma grande fornalha, seja problema com o teu vizinho, seja problema no teu trabalho, seja o problema que for, talvez para você isto é uma grande fornalha. Dizem alguns estudiosos que a fusão de um ferro chega a 1538 graus Celsius. Nós não sabemos qual era a temperatura dessa fornalha, mas o texto diz que aqueles homens que levaram esses 3 homens de Deus até a fornalha, eles foram todos equipados para entrar, para levar esses homens. E eles não puderam sobreviver de tão quente que era a fornalha. Mas esses 3 homens entraram na fornalha e eles confiavam no Senhor. E olha que interessante, o texto diz que Nabucodonosor ficou impressionado e perguntou aos seus servos: não foi colocado 3 homens? Por que eu vejo mais um? E o quarto tem a semelhança do filho dos deuses? Havia uma grande diferença no quarto homem. E o quarto homem, meu prezado amigo, meu prezado irmão e irmã, o quarto homem é Jesus Cristo. Ele jamais te abandonará, ele jamais te deixará à mercê da sorte, porque ele disse: estarei convosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco, ele disse que estaria com a igreja. Então o teu problema não é mais o teu problema, mas o teu problema é um problema do Senhor. E existe solução, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E se você crê, realmente o quarto homem, a presença do Senhor, o Deus Altíssimo, estará contigo agora nesta hora que você está ouvindo esta mensagem, para mudar esse quadro que você está vivendo, para abaixar a temperatura dessa fornalha, porque o Senhor vem com a sua água, o Senhor vem com a sua voz, para dizer para a fornalha: olha, eu estou aqui presente com o meu servo, e darei vida, darei paz, darei vitória a este homem, darei vitória a esta mulher, darei vitória para a minha igreja, porque eu comprei com o meu sangue na cruz do Calvário. Então você, meu amigo, você, meu irmão, se creres no Senhor, verás a glória de Deus, mesmo na fornalha. O Senhor há de te tirar da fornalha e te dar a paz, e te dar a vitória. E Nabucodonosor ficou impressionado, tirou aqueles homens lá, mas Nabucodonosor teve que se dobrar ao Deus de Israel e entender que o Deus de Israel é Deus. Ele entendeu que Deus é Deus. E muitas das vezes, meu prezado amigo, meu prezado irmão, Deus precisa manifestar a sua glória em sua vida, permitir que você passe por algumas adversidades para aumentar a tua fé, para aumentar a fé daqueles que estão vendo você passando pela fornalha, e também ver que você é um servo ou serva do Senhor. E por isso Deus permite essas situações para a glória dele, para que ele seja engrandecido através daqueles que veem a tua vida e vê que Deus é Deus, que o Deus que você crê, ele é Deus verdadeiro. Destaco nesse texto posição desses homens de Deus: coragem, convicção, fé, não abrir mão da verdade, não vender a verdade de Deus. Versículo 20: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército:
que atasse Sadraque, Mesaque e Abed-nego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo e ajuntaram seus sátrapas e os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. As pessoas precisam ver o Deus que você serve. As pessoas precisam ver o poder do Deus que você serve. Você precisa ter convicção, você precisa ter fé, você precisa confiar que todas as fornalhas que estão diante de ti, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares, porque o Senhor te abençoa, o Senhor te guarda, e mesmo diante das grandes fornalhas, o Senhor, o Filho de Deus Altíssimo, o quarto homem, o homem que Nabucodonosor pôde ver, que é o Jesus Cristo, ele está aí, agora nesse momento, próximo de você, para te dizer: eu sou a vitória da tua vida, eu te guardo, eu te livro, eu te salvo, e qualquer tipo de problema eu estou presente, porque eu sou o teu Deus. Senhor, as pessoas que ouviram esta mensagem, manifesta o teu poder na vida de cada uma delas, ó Pai. Ó Pai, seja o quarto homem que o Nabucodonosor viu, o Filho do Deus Altíssimo, e guarda esta pessoa, guarda estas pessoas que estão ouvindo, e aqueles que ainda não conhecem o Jesus Cristo, possa entregar o seu coração, louvar ao Senhor, reconhecer os seus pecados e se entregar ao Deus verdadeiro, e não aos deuses criados por mão de homens, mas ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que manifesta o seu poder em nossas vidas, o Deus que tem a natureza em suas mãos, o Deus soberano. Toma, Pai, estas vidas nas tuas mãos, e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva que está vivendo momentos de privações, momentos de perturbações, momentos, ó Pai, em que o inimigo parece, ó Deus, que está tomando conta. O inimigo parece que vai derrotá-lo ou derrotá-la, Senhor. Mas, ó Pai, toma agora nas tuas mãos este problema, Senhor, e entra, Senhor Deus, com o teu poder. Entra, Senhor Deus, com a tua manifestação, ó Pai, e retira agora, Pai, em nome de Jesus, todo poder contrário à tua palavra caia por terra. Ó Pai, qualquer tipo de perturbação, qualquer tipo de coisas que não provém de ti, mas em nome de Jesus está repreendido agora, para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e abençoamos aquele que está ouvindo, abençoamos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, no nome
de Jesus. Fica com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E saiba, Jesus Cristo está com você na fornalha, mas para te dar a vitória. Você acabou de ouvir o servo de Deus, o conferencista Jerry Carvalho, que trouxe de Deus uma mensagem para a nossa alma. Não perca a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo hoje. Ele te ama e deseja te salvar. Fique com Deus.